Será que você realmente conseguiu compreender Ryumen Sukuna? Olhe só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Embora seja um dos personagens mais poderosos e temidos de Jujutsu Kaisen, há algo mais profundo em Sukuna do que apenas sua aparência de vilão. A maioria dos fãs o vê como a personificação do mal, um ser destrutivo e egoísta. Mas será que isso é realmente tudo o que ele representa? Hoje vamos explorar as camadas ocultas de Sukuna, revelando como ele desafia a visão tradicional sobre vilões e questiona aspectos fundamentais da moralidade e da identidade humana. Nesse vídeo vamos analisar por que Sukuna é mais do que apenas um antagonista. Ele é um reflexo das complexidades morais e filosóficas que existem em nós mesmos, pessoas reais. E, ao final, você pode perceber que talvez nunca tenha entendido o verdadeiro significado de Sukuna. Vamos nessa. Quando somos apresentados a Sukuna, ele assume o corpo de Yuji, após ele consumir um dedo imbuído de seu poder. Assim que se manifesta no corpo dele, a primeira coisa que faz é eliminar imediatamente uma maldição, exibindo sua força, um belo cartão de visita, diga-se de passagem. Isso transmite ao público seu sadismo e maldade, e a primeira coisa que Sukuna faz é perguntar cadê as mulheres e crianças, e diz que está maravilhado com o que está vendo, uma era onde mulheres e crianças rastejam como vermes. Mais pra frente, quando descobre que Gojo não é o chefe da escola de Jujutsu, Sukuna se diz decepcionado em ver que aquela hierarquia não se baseia puramente em força. Hierarquia não vale nada quando não depende de força. A partir daí a gente começa a entender a mentalidade do Rei das Maldições. Sukuna acredita na filosofia de que a força traz autoridade e valor. Para ele, o valor de alguém está diretamente relacionado à sua força. Se você é o mais forte, então merece governar. Aqui é perceptível que Sukuna reconheceu a força de Gojo, depois da breve batalha que eles tiveram antes, e por isso ficou surpreso pelo fato de Gojo não estar no comando de tudo. Talvez Sukuna esperasse que Gojo governasse a Era Moderna, igual ele governava a Era Antiga. Sukuna também diz que assim que conseguir tomar o corpo de Yuji, Gojo seria o primeiro a morrer. Sabemos que Sukuna é puramente narcisista, e por conta disso, ele não pode permitir que ninguém tenha mais valor do que ele, ou seja, mais força. Diante de poucos momentos de contato que nós como público temos com Sukuna, só nesse início podemos entender o seu caráter. Em resumo, Sukuna era um ser completamente cheio de si, historicamente conhecido como o Rei das Maldições, e que governava a Era Antiga, ou a Era de Ouro do Jujutsu, conhecida também como Era Heian. Mas como era exatamente a Era Heian? Bem, pelo que sabemos, foi um período em que a feitiçaria Jujutsu estava no seu pico, e consequentemente os feiticeiros Jujutsu da época estavam no auge de seu poder. Monstros absolutos como Takaku Uro, que era capaz de dobrar o espaço à sua vontade, e Yorozu, uma feiticeira absurdamente poderosa em termos de reservas de energia amaldiçoada e produção, estava no mesmo nível dos maiores feiticeiros da Era Heian. Só por essas duas podemos ter uma ideia do nível daquela época. Pois é, e era nessa época que Sukuna governava e permaneceu inigualável e invicto. Muitos feiticeiros viviam em prol de aprimorar suas habilidades enfrentando Sukuna, mas o rei era implacável. Sukuna estava para a Era Heian como Goro estava para o Mortal Kombat. Mas voltando para Jujutsu Kaisen, nessa era Sukuna era reverenciado como um deus por muita gente, incluindo Yorozu, e esse período construiu e estabeleceu o caráter do rei. Inclusive, um momento que talvez seja bastante memorável e que também reforça a mentalidade de força ser tudo para Sukuna é quando ele enfrenta Yorozu no capítulo 217, e ela pergunta o que ele daria se fosse derrotado, e Sukuna diz tudo. Mesmo ele sabendo que é impossível perder, se isso acontecer, ele daria tudo ao vencedor, pois para ele a derrota é o mesmo que estar morto. Com isso, percebemos que Sukuna se submeteria a qualquer pessoa que fosse capaz de derrotá-lo em uma batalha, o que é engraçado, porque se a gente voltar muitos capítulos antes, lá em Shibuya, Sukuna fala algo parecido para Jogo. Se conseguir encostar um dedo em mim, vou passar a obedecer vocês. Ele diz que se Jogo conseguir encostar pelo menos um dedo nele, ele obedeceria o Cabeça de Vulcão. Muita gente pode ter pensado que Sukuna estava apenas zoando, mas não. Se por um acaso o jogo ganhasse, o rei se curvaria a ele, pois isso realmente faz parte da sua filosofia de vida. Perder é o mesmo que estar morto. Se Sukuna sofresse uma derrota para alguém, independente de quem seja, ele consideraria que essa pessoa merece seu total respeito e reverência. No entanto, isso é algo que Sukuna nunca acreditou que pudesse acontecer. Isso não era uma possibilidade na cabeça dele. Afinal, como vimos antes, ele era Ryumen Sukuna, o feiticeiro mais forte da história, que dominou a Era de Ouro do Jujutsu e era bajulado como uma divindade. Enfim, um pouco antes da batalha contra Yorozu, no capítulo 214, vemos mais um diálogo que nos faz compreender ainda mais sobre a sua mentalidade. Quando Itadori está furioso com Sukuna por ter pego o corpo de Megumi, Itadori pergunta o motivo de Sukuna não viver sem espalhar miséria por onde passa, e ele responde que o motivo é por todos eles serem fracos. Sukuna não consegue conceber a ideia de que pessoas fracas desejem viver e serem felizes.
felizes. Para ele, fraqueza traz derrota, e ser derrotado é o mesmo que estar morto. E na visão de Sukuna, uma pessoa fraca é um miserável, e ele não é nada mais do que um agente encarregado de trazer essa miséria. Ele pergunta para Itadori o porquê de criaturas tão fracas como eles têm tanto apego à vida e querem tanto ser felizes, enquanto na verdade deveriam passar o resto de suas vidas abraçados com suas misérias. Aqui percebemos que ele acredita que a vida é um ciclo de miséria para aqueles que são fracos e que a felicidade é inalcançável para eles. Então o sofrimento é inevitável e, portanto, a busca pela felicidade não faz sentido. Yuji e Sukuna, apesar de compartilharem o mesmo corpo por um longo período durante a obra, não conseguem coexistir, não há comunicação entre eles. Os dois são seres completamente diferentes, moldados em eras diferentes e com filosofias fortes, que não vão mudar e que contrastam entre si. Enquanto Ryuma e Sukuna valoriza apenas o poder, Yuji dá importância à empatia e à bondade. Sabemos que para Sukuna, quanto mais poder uma pessoa possui, mais valor ela tem, o que, se a gente for parar para pensar, não se diferencia muito do que vemos na vida real. Em nossa sociedade, pessoas que têm poder e influência, de fato têm mais relevância do que os outros. Porém, Sukuna acha a busca por felicidade uma futilidade, pois os fracos não merecem nada além de sofrimento. Já Yuji pensa o contrário. Para Yuji, Sukuna não é apenas um inimigo, ele representa o extremo oposto de tudo que ele defende, e é por isso que Yuji estava determinado a acabar com Sukuna a qualquer que fosse o custo. Mais uma vez, Sukuna acredita que a força é o que determina o valor de uma pessoa, e essa é a chave para entendermos como ele se tornou o feiticeiro mais poderoso da história. Eu sei que muita gente pode se perguntar como Sukuna se tornou o monstro que ele era, mas a resposta para isso é bem mais simples do que vocês imaginam. Sukuna apenas buscou não ser miserável, ou seja, não ser fraco. Por isso, ele não faz da força apenas um objetivo, mas sim o propósito central da sua existência. Para ele, se tornar mais poderoso do que qualquer outra coisa que existe é a única coisa que importa. Essa obsessão se assemelha à de Kenjaku, que busca incessantemente a resposta para o que está além da energia amaldiçoada. Essa busca levou Kenjaku a acumular mais conhecimento do que qualquer outro na obra, conhecimento suficiente para bolar o plano de selamento de Satoru Gojo. A relação de Sukuna com Kenjaku também é um ponto interessante, pois a mentalidade de Sukuna também explica por que ele é cordial com ele. Não é que Kenjaku seja mais forte que Sukuna, mas conforme a trama avança, fica evidente o quão formidável ele é. Ele possui um conhecimento incrível sobre maldições, técnicas amaldiçoadas e o mundo do Jujutsu no geral, e foi declarado por Tengen como o segundo usuário de barreira mais poderoso depois dele. Vários personagens poderosos da história, inclusive, se referem às suas técnicas como lendárias, destacando-o como alguém extremamente forte e por isso era digno do respeito de Sukuna. E Sukuna também, apesar de desprezar e demonstrar interesse em matar Gojo desde o início, também o reconhece como forte. Por isso aceitou seu pedido de esperar um mês para a batalha entre eles acontecer. Mesmo que quando Sukuna lutou contra Gojo, ele falou na batalha que Gojo era apenas um cara comum, que teve sorte de não existir na mesma era que o rei. Mesmo com isso, a mentalidade de Sukuna sugere que ele vê em Gojo um rival único. Embora o Rei das Maldições nunca admitisse abertamente, ele certamente reconhecia Gojo como um igual. Apesar da sua posição como um dos maiores vilões de Jujutsu Kaisen, a percepção de Sukuna entre os fãs é frequentemente superficial e limitada. Muitos o veem apenas como um inimigo a ser derrotado, sem considerar as camadas mais profundas que definem sua personalidade e suas motivações. Essa visão estreita do personagem impede uma análise mais profunda de suas ações e de sua verdadeira essência. Sukuna, na verdade, não é um vilão simples. Ele é, em muitos aspectos, a personificação de uma filosofia de sobrevivência extrema, e suas ações muitas vezes revelam mais sobre a fragilidade humana do que sobre qualquer maldade absoluta. Por exemplo, quando Sukuna interage com Gojo, que é um dos poucos personagens que verdadeiramente representam um desafio para ele, vemos que ele não está apenas buscando destruir. Em vez disso, ele demonstra um respeito raro pela força e pela habilidade de seu oponente, o que indica que, por mais que sua moralidade seja distorcida, ele reconhece o valor da verdadeira força. Esse tipo de interação nos mostra que Sukuna não age apenas movido por uma sede insaciável de destruição. Ele é movido pela busca constante de poder e controle, mas isso é algo muito mais profundo do que simplesmente ser um vilão. Ele não quer apenas destruir, como ele falou para Yuji. Ele quer controlar, ser o governante de um mundo em que os fracos não têm espaço. Ele busca criar uma nova ordem, uma ordem onde a força seja a única moeda que determina o valor dos indivíduos. Por isso, ao analisarmos Sukuna com mais atenção, fica claro que ele não é apenas uma ameaça a ser eliminada. Ele é um reflexo de nossas próprias falhas e inseguranças. Ele questiona a nossa moralidade, desafiando o modo como pensamos sobre o bem, o mal e a natureza da força. Enfim, ao longo desse vídeo vimos que Sukuna é em muitos aspectos um espelho das falhas e inseguranças humanas, e sua presença em Jujutsu Kaisen nos força a questionar o que realmente significa ser bom ou mal. No final, Sukuna nos lembra que ao olharmos para os outros e para nós mesmos, devemos tentar ir além da superfície, porque é só a partir desse tipo de análise que podemos
podemos realmente entender a complexidade do Rei das Maldições. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com essa visão de Sukuna? E também me diga, se você tivesse o poder que ele tinha, comparado a de um deus, capaz de governar uma era inteira, o que você faria? Deixa aí nos comentários, beleza? E acho que é isso por hoje. Em breve eu apareço com mais vídeos aí no canal e até a próxima. Tchau!